Começando por falar nesta questão da apresentação, eu vou falar durante estes cerca de 20 minutos precisamente desta questão da informação, da comunicação, de como é que nos vão surgindo estas buzzwords no nosso dia-a-dia, como é que lidamos com elas, como é que lidamos, sobretudo, com esta assimetria de informação que nos rodeia, e começava precisamente pela questão da apresentação. Imaginem o que é colocar este nome quando tenho que preencher um formulário da escola dos meus filhos e me perguntam a profissão. Isto é relevante porque aquilo que eu vou partilhar convosco é muito daquilo que eu faço. O desafio que me foi lançado foi partilhar um pouco daquilo que é a co-criação que eu faço com os clientes, e neste caso clientes da IDC, tanto são os buyers como são os vendors. Temos parcerias, nomeadamente com a Fujitsu, e eu vou partilhar aqui durante este tempo, da forma mais prática que seja possível, aquilo que nós fazemos com os nossos clientes, ou o que nós fazemos com parceiros como a Fujitsu no terreno, precisamente para ajudar as organizações a co-criar. E um dos desafios que eu vou ter aqui é precisamente tentar traduzir esta questão da co-criação. Porque eu durante anos pensava que era consultor. E agora o nome que surge é co-criador. Portanto, ainda é mais complicado. Imaginem na folha da escola dos meus filhos eu colocar que o pai é co-criador. E ser chamado àquelas intervenções, vem aqui falar durante uma manhã do que é que tu fazes da tua profissão. É horrível. O que é a diferença de um consultor para um co-criador? Será um consultor 2.0? Porquê é que hoje se fala de co-criação quando durante tantos anos se falou de consultoria? É diferente, não é diferente? Portanto, vamos tentar clarificar aqui alguns conceitos, e para isso a Fujitsu deu-me o privilégio de poder apresentar esta nova tecnologia que foi lançada, ou vai estar a ser lançada agora neste momento, chamado IML. Basicamente quer dizer Instant Message Language. Se todos têm um na mão, podem levantar. Ok? Portanto, se vocês apontarem para esta caixinha preta que está aqui em cima, e se colocarem em 2 é pause e eu calme, se colocarem em 3 é forward e eu falo mais depressa, e se colocarem em 1 volto atrás e repito a mensagem, ok? Esta questão é aquilo que eu vou partilhar, é um pouco a minha apresentação. Esta questão de todos os dias nós falamos de mais e mais e mais tecnologia e nos perdermos de entender sequer se está a falar de verdade, se estamos a falar de algo que já está disponível, se estamos a falar de algo que vai estar disponível daqui a um tempo. E esta clarificação é importante porque todos somos apaixonados por tecnologia. Eu lembro-me, provavelmente, das memórias tecnológicas mais antigas que eu tenho, do tempo em que, no concurso 1, 2, 3, se oferecia um robô de cozinha. E foi quase ao nível de descobrir que o Pai Natal não existia e o Coelhinho da Páscoa não existia, quando eu descobri que o robô de cozinha não era efetivamente um robô de cozinha. E era um conjunto de kits de picadoras e 1, 2, 3. E esta assimetria de informação que nós hoje vivemos leva-nos, muitas vezes, a ouvir conceitos que parecem claros, mas que nem sempre o são. Obviamente, isto era o robô de cozinha há uns anos atrás, mas hoje nós somos confrontados com imagens como esta. É isto que hoje, finalmente, o sonho de uma criança sentada num sofá, imaginar alguém a trazer-lhe um colacau, qualquer coisa, hoje é possível. Mas será mesmo possível? Será esta tecnologia já disponível para todas as organizações? Será efetivamente algo tão semelhante ao ser humano que o ser humano vai ser substituído? O homem versus a máquina? Será que isto vai acabar com os cozinheiros? Será que isto vai acabar com os chefes, os grandes chefes? Estas questões alertam-nos e deixam-nos esta preocupação. Será que isto existe? Será que isto verdadeiramente funciona? Como é que isto funciona? Porque por um lado nós tentamos acompanhar aquilo que é o que melhor o homem faz. Mas, por outro lado, nós também assistimos a outro tipo de evoluções em que o homem não só desenvolve a máquina, como já torna a máquina muito mais sujeita àquilo que é o que o humano tem de melhor, que é pregar esse tipo de partidas. Esta é a verdadeira realidade que nos rodeia. Mas será verdade? Será mentira? É isto que as nossas organizações podem utilizar nos tais processos de cocriação? Portanto, eu acho que é extraordinariamente importante nós começarmos sempre por clarificar esta questão da transformação digital. Para que nós efetivamente consigamos entender o que é isto da transformação digital do ponto de vista do ecossistema. Como é que nós conseguimos entender isto da indústria 4.0, da transformação digital? Ora, a forma mais clara que eu tento explicar, quer seja nos exercícios que faço em apresentações, nas aulas, quando estou a dar aulas na universidade, em conselhos de administração, é lembrar-vos uma tecnologia que foi inventada há muitos anos chamada Pestle. Aprende-se nos cursos de gestão. E isto é o que as organizações ontem, hoje e amanhã vão continuar a fazer. Olhar lá para fora e entender o sistema político, económico, social,
tecnológico, legal e ambiental. É isto que dá o sentido do ecossistema de uma organização, de um país, de uma comunidade. É isto que hoje é cada vez mais importante, olhar lá para fora. E quando as organizações, as vossas organizações olham lá para fora, o que hoje veem é a tecnologia naquilo que se chama um patamar 4.0. A tecnologia já lá está. A tecnologia já lá chegou. Mas muitas vezes a parte gira da tecnologia é esta pergunta que nos faz. E Bruno, ok, nós já chegamos ao 4.0. E o que é o 5.0? Isso não é transformação digital. Isso é disrupção tecnológica. Isso existe, efetivamente, um conjunto de entidades que estão constantemente a imaginar e a seguir. E o que é que vem aí? Para onde é que estamos a conduzir? E isto que a IDC utiliza desde há alguns anos, as plataformas tecnológicas, diz-nos que muito lá atrás, quando surgiram a informatização das organizações, nós estávamos sobretudo focados em mainframes, back-office. A primeira revolução da internet trouxe-nos aquela possibilidade de deixar-nos pensar a tecnologia exclusivamente como back-office e trouxe-nos o front-office. Colocámos a nossa organização na mão dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Mas há mais de 10 anos atrás que a IDC batizou a terceira plataforma digital. E disse, hoje nós vivemos num ecossistema de out of office. Hoje nós temos mobilidade, hoje nós temos cloud, hoje nós temos big data, hoje nós temos social business. Hoje nós temos a possibilidade de deixar de pensar a tecnologia pela tecnologia e passar a pensar a tecnologia do ponto de vista de serviço. Hoje, nós evoluímos este modelo para aquilo que são os aceleradores de inovação. A possibilidade de utilizar IoT, sistemas cognitivos, natural interfaces, sistemas cognitivos, inteligência artificial, robótica. É isto que a tecnologia já nos permite utilizar. E é por isto que nós utilizamos a expressão co-criação. Há uns anos atrás, o consultor utilizava muitas vezes a assimetria de informação para ir implementar tecnologia numa organização. Hoje, technology doesn't matter. Hoje, a tecnologia está preparada. A Fujitsu tem as soluções preparadas. Logo, o objetivo não é implementar uma tecnologia. É fazer com que os seus clientes acreditem efetivamente que a tecnologia, o patamar tecnológico está resolvido e que a verdadeira transformação digital é dedicarmos-nos à aplicação da tecnologia. É utilizarmos a tecnologia para impactar a política, para impactar a economia, para impactar a forma como nós lidamos uns com os outros, para impactar os aspectos legais e ambientais. Eu posso ter a tecnologia na versão 4, 5, no que for, mas se eu não conseguir afetar os outros pilares, eu efetivamente não vou ter um ecossistema digital. E nós em Portugal somos ótimos nisso. Eu lembro sempre de uma entrevista, aqui há uns anos atrás, em que perguntavam a um responsável de uma PME, então, e o que é que acha da economia? Há um desastre. Então, e a sua empresa? A minha empresa está a crescer. E este é o principal desafio das organizações hoje. É poderem deixar de pensar em tecnologia e pensarem naquilo que sempre pensaram, do negócio. Na forma de fazer negócio. E isto é simbólico. Há 10 anos atrás, quando nós falávamos de tecnologia, nós falávamos de ter uma Farmville a construir queijos virtuais. Hoje nós queremos sensorizar uma queijaria. E esta é a transformação digital. Este é o checklist que nós podemos pegar para batizar o que estamos a fazer de transformação digital. Eu hoje, utilizar digital que podia utilizar há 20 anos atrás é batota. Eu hoje não me dar a possibilidade de utilizar aceleradores de inovação e utilizar páginas de internet, utilizar fenómenos digitais que já estão completamente maduros, é batota. Eu hoje, se quero batizar aquilo que estou a fazer, não é só utilizar digital. É utilizar este digital. Este é o digital que pode transformar. E é por isso que nós, de alguma forma, estamos preocupados em perceber como é que as organizações estão a utilizar esta terceira plataforma e os aceleradores de inovação. Portanto, peguem neste vosso comandinho e naquilo que é o vosso pensamento quando olham para a vossa organização, respondam a esta questão. Se nós pensarmos na plataforma, terceira plataforma tecnológica, cujos 4 pilares são os que estão aqui, quais os pilares que consideram mais relevantes nos vossos negócios? Têm 15 segundos. 14, 13. O que é que vocês, quando olham à vossa volta, vos preocupa mais? Onde é que vem o potencial tecnológico em cada uma destas soluções?
Faltava a música de pressão. Basta clicarem no número. Okay? Big Data e Analytics. É importante. É importante reconhecer que, de facto, na centralidade daquilo que é a plataforma, vocês estão a dar valor àquilo que se diz ser o verdadeiro valor. Não a tecnologia, mas a informação. E relativamente ao segundo aspecto, podemos passar à segunda pergunta. Qual o acelerador de inovação que consideram mais relevante na vossa organização? Can you pass the second slide, please? Inteligência artificial, IoT, sistemas de segurança de nova geração, robótica, realidade aumentada e realidade virtual, 3D printing. O que é que consideram mais importante? Até a mim me deixa nervoso esta música. Inteligência artificial. E isto é importante, sobretudo, para que nós consigamos reconhecer, e isto é um aspecto fundamental, que estas são as soluções, estes são os produtos, estas são as categorias que uma empresa como a IDC, por exemplo, que é o Market Research, organiza ao mercado. É assim que nós vemos os vendedores a vender. É assim que nós também ajudamos os buyers a comprar. Mas o que é relevante, muitas vezes, não é... Can you pass back to the presentation, please? O que é relevante é nós sabermos que compramos isto, mas não é por comprar estes aspectos que nós estamos a fazer a transformação digital. Este foi um estudo que nós fizemos recentemente em Portugal e que, de facto, apresenta entre os principais pilares da terceira plataforma e os aceleradores de inovação aqueles que são mais relevantes. Portugal ainda está muita preocupação, a questão da mobilidade, a questão do cloud computing. Okay? O primeiro acelerador de inovação e aquele que tem mais impacto neste momento está a ser o IoT. Okay? Portanto, esta forma de olhar para o mercado e entender os valores globais, mas sobretudo por indústria, é uma mensagem muito importante. Para onde é que os outros estão a ir? Porque se eu quero entender o tal ecossistema, eu tenho que acompanhar. Eu tenho que entender que a transformação digital não se para porque eu digo que não acredito nisso. Lá fora a transformação digital está a acontecer. Mas não chega a comprar uma destas soluções. Porque quando nós compramos, vamos utilizar o Robotics aqui como um exercício de pensamento até ao final, nós passamos a ter uma solução, um produto que está de facto relacionado com transformação digital. Mas qual é a transformação que a minha organização está a ter? Não é por ter Robotics e poder dizer aos meus colegas, aos meus parceiros que têm Robotics. Como é que nós encaixamos Robotics? Encaixamos entendendo que o impacto de transformação digital é ao nível da transformação dos processos. Portanto, do ponto de vista de transformação digital, Robotics é a ferramenta, transformação do processo é efetivamente aquilo que a organização pretende de uma forma direta. Mas transformação digital não é transformação dos processos. É ter a consciência que se a organização quer efetivamente transformar-se como organização, tem que transformar a liderança, tem que transformar a omniexperiência, tem que transformar o modelo de colaboração e no modelo, muitas vezes, de recrutamento de competências para a organização e também tem que transformar a informação. Portanto, sempre que eu compro Robotics, o que acontece é eu estou a começar por valorizar Robotics. Mas se eu quero dizer que estou a transformar, eu tenho que afetar transversalmente estas áreas. E esta complexidade que hoje assusta as organizações com as quais trabalho. Como é que eu vou apagar isto? Como é que eu vou? Por onde é que eu vou pegar? Qual é o ponto de partida? E a resposta é só uma. É aquilo que entenderem. O mais importante não é se começo por Robotics, ou por Cloud, ou por DevOps, ou por Big Data. É como é que faço uma leitura que me permita à organização entender que eu sei o que é que estou a atuar, mas estou preocupado com o impacto transversal. Portanto, muitas vezes aquilo que falta às organizações é conseguirem entender onde é que estão, para que possam, efetivamente, entender para onde é que vão. Como é que eu consigo perceber a minha maturidade digital? E é extraordinariamente importante. Mais do que falar de pilares de terceira plataforma, aceleradores de inovação, a pergunta que todos devem fazer e que devem responder nas vossas organizações é: qual a minha maturidade digital? Porque se eu não souber o ponto de partida, eu não sei como é que aquilo que são os tais produtos estão a afetar essa maturidade. Portanto, o modelo que nós utilizamos na IDC é um modelo que avalia os 5 pilares e basicamente pergunta se as organizações estão num dos 5 níveis de maturidade. E eu colocava-vos essa questão.
As vossas organizações estão num patamar de reagir, de experimentar, de explorar, são efetivamente players, estão a jogar, estão a transformar ou estão a fazer disrupção nas vossas indústrias? Please, can you pass? Qual a maturidade que acham que as vossas organizações têm? A maior parte das organizações aqui representadas, maturidade 1 e 2. Não é bom nem é mau, é o ponto de partida. Saber o ponto de partida não é fazer aqui uma votação e dizer só 1 ou 2. É irem para as vossas organizações e assumirem o ponto de partida. Porque ao assumirem o ponto de partida, can we switch to the slide, please? Conseguem trabalhar no sentido de perceber onde é que nós queremos chegar. E só se eu estiver no 1 é que eu posso definir a ambição como 2. Só se eu estiver no 2 é que eu consigo definir a ambição como 3 ou como 4. Toda e qualquer compra que eu faça, eu tenho que medir o seu impacto na maturidade digital. E aquilo que nós assistimos ao avaliar muitas organizações com este modelo é que, de facto, as organizações encontram-se genericamente no nível 2 ou 3 de maturidade. Isto quer dizer que as organizações estão, de facto, a utilizar o digital essencialmente para suportar situações do passado presente. E a transformação digital não tem a ver com utilizar o digital para resolver problemas do passado. Tem a ver com capacitar a organização para o futuro. Por isso é que é transformação digital e não é IT transformation. Não é business transformation. Transformação digital é o que a organização está a fazer para se preparar para o que aí vem. E muitas das organizações, porque utilizam elementos desgarrados de tecnologia, chegam facilmente ao nível 2, ao nível 3. E nós já assistimos ao bloqueio. As organizações não conseguem sair do nível de player para transformar. Porquê? Essencialmente devido a 5 principais fatores. A forma como medem a transformação digital não é correta. Tentam medir com base em CAPEX, com base em orçamentos, quando essas não são as medidas. As medidas de medir transformação digital é o impacto que estão a ter em cada um dos 5 níveis. Aquilo que é a visão em silo das iniciativas. O meu departamento está a transformar, os outros não sei. A concorrência interna por transformação digital é uma loucura. Eu vou falar essencialmente desta questão, a importância de definir um horizonte, definir um rumo de transformação digital. A questão das competências, as pessoas transformarem-se. Eu faço algumas questões, não estão aqui montadas para não perdermos tanto tempo. Quantas das vossas organizações é que estão a dar cursos de programação aos colaboradores? Quem não prepara um colaborador para saber programar, não acredita na transformação digital. Não acredita que programar será a linguagem daqui a 5 anos. Ou então acredita que em 3 meses, daqui a 5 anos, eu vou ensinar alguém a programar. Não é para resolver um problema do passado. É para preparar os meus colaboradores para o futuro. Não é porque eu hoje preciso, é porque eu amanhã preciso. E é isto que é a transformação digital. A última questão dos silos de transformação, a ausência de plataformas integradas de transformação. Portanto, aquilo que nós muitas vezes fazemos, e aqui o exercício muito rápido de co-criação ou de partilhar convosco algumas ferramentas, tem a ver essencialmente com esta importância de nós não fazermos coisas digitais, mas termos um rumo digital. E é por isso que é muito importante que nós não façamos uma transformação digital com base naquilo que o Sr. Albert Einstein chamava o point of view. O point of view muitas vezes este é o meu point of view, é o meu ponto. Mas não é de pontos que as organizações precisam, não é de projetos, é de rumos. E para tal, nós na IDC suportamos os nossos clientes, suportamos a Fujitsu, muitas vezes com aquilo que nós chamamos os futurescapes. Os nossos analistas falam com os vendors, falam com o mundo inteiro e acabam por preparar aquilo que são as tendências do mercado. Não é futurologia, é perguntar às pessoas o que é que vão fazer daqui a 12, 24 e mais de 24 meses. Permitindo que possa existir um referencial de perceber para onde é que as coisas estão a ir. Portanto, se eu efetivamente quero trabalhar robotics na minha organização, eu tenho que ter intelligence. Eu tenho que ter informação de contexto, tenho que perceber onde é que está hoje o tema do robotics e onde é que vai. E recolher essa informação deste tipo de instrumentos é extraordinariamente importante. 3 notas muito rápidas para perceber a importância de ter rumos. Não é ter robôs. É perceber que em 2019 a tendência é efetivamente mais de 1/3 de crescimento naquilo que são empresas de manufaturação a utilizarem robótica nos seus processos.
Mas em 2020, o que passa a acontecer deixa de ser a importância do robô e passa a ser o cérebro do robô. O que passa a acontecer não é a automatização, é o cérebro da automatização. São os dados, é o conhecimento. E se quiserem saber o que é em 2021, é os domadores de robôs. Nós passamos hoje de um modelo em que temos muitas vezes um robô para uma função, e em 2021 o que as pessoas dizem é isto vai haver tantos robôs, tanta informação, que o core já não é a máquina, o core é a informação partilhada entre todos os robôs. Então o que é que nós vamos fazer? Arranjar um robô para domesticar esta malta toda. Eu acredito nisto ou não acredito, mas isto é o que o mundo, é o que o contexto diz que vai ser a evolução da robótica. E é importante ler. Portanto, a primeira mensagem tem a ver com a criação de horizontes de transformação. Não façam budget de transformação digital. Imaginem, visualizem onde é que querem chegar. E quando visualizarem onde é que querem chegar, percebem o caminho para lá chegar. E como é que nós suportamos esse caminho? Com os use cases. Não suportamos com tecnologia, nós começamos por perceber que use cases é que são esses. Como é que nós encaixamos esses use cases? O que é preciso efetivamente? E aí eu sigo sempre este gênio da gestão, chamado Phil Dunphy, que diz efetivamente que nós temos que pensar dentro da caixa. Porque enquanto toda a gente está a pensar fora da caixa, a caixa está vazia. Ninguém está a fazer aquilo que é o base, ninguém está a fazer aquilo que já está preparado para ser feito. Malta quer isso é fácil, e a seguir? Não precisam pensar fora da caixa. Podem pensar dentro da caixa. Podem pensar com as soluções, com os use cases que vêm lá fora. Estão prontos a serem utilizados. Com co-criação para adaptar à realidade da vossa organização. Portanto, não é uma questão de imaginação. A transformação digital não tem a ver com disrupção e o que é que vem a seguir. Tem a ver com a utilização do que já está disponível para o negócio da organização. Portanto, estes use cases têm que ser de negócio. Por isso é que a IDC tem colaborado, por exemplo, com a Fujitsu, no sentido de pensar a venda, pensar a forma de abordagem aos clientes, não ser tão por produto e ser por use case. Esta exposição é fantástica. Vocês não veem o cantinho da cloud, e o cantinho da inteligência artificial, e o cantinho do IoT. Vocês veem indústria, veem business cases, veem utilização da tecnologia. E nós o que fazemos na IDC muitas vezes é isso, nós, pelo aquilo que vemos, como market research, nós não somos consultores, nós basicamente estruturamos aquilo que são as árvores de transformação digital em cada indústria. E basicamente preparamos aquilo que é o mínimo olímpico de um processo de cocriação. Eu não podia terminar esta apresentação sem fazer a defesa de honra do PowerPoint. Toda a gente malhou no PowerPoint. Quem gosta do PowerPoint, bata palmas. Não é questão do PowerPoint, é o que está dentro do PowerPoint, ok? E há pelo menos um PowerPoint que todas as vossas organizações têm que ter, que é o PowerPoint que começa por dizer a missão. Só em um minuto explicar-vos o que é o processo de cocriação de um PowerPoint de suporte à estratégia de transformação digital de uma organização. Se nós falarmos de Hospitality, a IDC definiu que a missão é Experimental Travel and Hospitality. Toda e qualquer organização de Hospitality deve partir desta missão e definir a sua missão. Quantos aqui é que já documentaram num PowerPoint a missão de transformação digital das vossas organizações? Não há transformação digital sem haver missão. Se não está na missão, como é que fazem transformação digital? Estão a fazer coisas digitais. E é tão fácil quanto isto. Pegar naquilo que a indústria entende e adaptar à minha organização. Mas meter no PowerPoint e apresentar o PowerPoint ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração apresentar a toda a organização. Não é o PowerPoint. É alguém dar a cara pelo PowerPoint. E se nós conseguimos definir a missão, basicamente vamos começar a brincar às coisas giras. Nós temos um conjunto de use cases. Para a Hospitality são 39 use cases. Que basicamente dizem como é que nós vamos utilizar tecnologia. Portanto, na parte mais elementar, nós sabemos que há um use case chamado Back-end Service Management. Colocar robôs a atender pessoas. E já existem hotéis que o fazem. E que dão-se ao luxo de meter uma simulação, aqui não dá para ver muito bem, de uma pessoa e 2 dinossauros a atender pessoas. Está tudo inventado. Se vocês gostam de coisas giras, vejam um site chamado Trend Hunter. Está tudo inventado. O problema não é o use case. É como é que eu, na minha organização, caso o use case com a missão. Então, a segunda página do PowerPoint tem, efetivamente, como é que eu digo, super giro este use case. Já estou a fazer use case, Bruno. Não, tu estás a fazer um use case. Portanto, eu, para entender este use case, eu tenho que perceber que existe um programa de transformação relacionado.
E este programa está associado a uma estratégia de transformação associada. Mas esta estratégia tem outros programas, com outros use cases. Portanto, não é fazer um use case, é assumir uma estratégia, prioritizando os seus use cases. Mas se eu quero endereçar a missão, além desta estratégia, eu sei que existem outras 4. Portanto, em Hospitality, o que nós temos são 39 use cases pré-definidos, pré-trabalhados, pré-mastigados. E se nós quisermos perceber, ok, mas onde é que encaixa aqui Robotics e IoT? Está azul. Eu vou utilizar Robotics, eu vou utilizar IoT para suportar um conjunto de use cases, que suportam um conjunto de programas, que endereçam um conjunto de estratégias para atingir uma missão. Um PowerPoint. Uma página de PowerPoint. Quem não tiver esta página de PowerPoint, efetivamente não está a assumir aquilo que são os principais riscos. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem este senhor. Babe Ruth. Esmagou todos os recordes de beisebol de home runs do seu tempo. Foi recordista de home runs. O que não se fala é que ele também foi o recordista de strikeouts. Ele só conseguiu todos aqueles home runs porque teve muitos strikeouts. Falhou muito mais vezes do que acertou. E é esse o desafio que eu vos lanço. Muito obrigado.